Corcunda de Notre Dame, capítulo 4. As boas almas. 16 anos antes da época em que se passa essa história, no primeiro domingo após a Páscoa, uma pequena criatura foi depositada, após a missa, na igreja de Notre Dame, no escrado de madeira próximo ao altar. Sobre este escrado era costume colocar crianças abandonadas. Quem quisesse, poderia pegá-las ali. O pequeno ser vivo que lá repousava, naquela manhã do ano de 1467, parecia exercitar, a um grau elevado, a curiosidade do grupo que se formará, composto, em grande parte, por mulheres velhas. Na primeira fila, havia 4 delas, que pelo capuz cinzento deixavam adivinhar sua ligação com alguma confraria devota. Corajosas, elas quebravam alegremente o voto de silêncio que tinham sido obrigadas a fazer. "O que é aquilo, minha irmã?" dizia uma, observando a pequena criatura que resmungava e se retorcia sobre o escrado. "Não sei nada sobre crianças", respondeu a outra, "mas deve ser pecado olhar para esta. É um monstro de abominação tal criatura. Minha irmã, não vê que este pequeno monstro tem pelo menos 4 anos? Na verdade, a criança não era recém-nascida. Tratava-se de um pequeno volume que se remexia bastante, enrolado num saco, somente com a cabeça, bastante disforme para fora. Nela se via uma floresta de cabelos ruivos, um só olho, a boca e os dentes. O olho chorava, a boca gritava, e os dentes pareciam apenas querer morder. O todo se debatia no saco e causava grande surpresa na multidão, que aumentava incessantemente em torno dele. Durante alguns momentos, um jovem padre ouviu as palavras do grupo. Era uma figura severa, testa larga e olhar profundo. Ele afastou silenciosamente a aglomeração de pessoas, examinou a criança e estendeu a mão para ela. "Eu irei adotar esta criança", disse o padre. Depois, enrolou-a com um pedaço de sua batina e a levou. A assistência seguiu-o com os olhos amedrontados. Logo, ele desapareceu, através da porta vermelha que levava da igreja ao claustro. Passada a surpresa inicial, uma das mulheres exclamou: "Eu havia mesmo dito, irmãs, que este jovem sacerdote, Cláudio Frollo, é um feiticeiro." Cláudio Frollo não era um personagem vulgar, pertencente à pequena nobreza. Desde a infância, ele havia sido destinado pelos pais à carreira eclesiástica. Era uma criança triste, solene e séria, que estudava com ardor e aprendia rapidamente. Assim, dedicou-se à teologia, à medicina e às ciências. Aos 18 anos, a vida parecia ter um único objetivo para o jovem rapaz: os estudos. Foi por volta desta época que o verão excessivo de 1466 fez estourar a grande peste, que matou mais de 40.000 criaturas na cidade de Paris. Correu um rumor na universidade de que a rua Tirichat fora especialmente devastada pela doença. O jovem aluno deslocou-se, extremamente alarmado, à casa paterna. Quando entrou, o pai e a mãe já estavam mortos, enquanto o único irmão gritava, abandonado no berço. Era tudo o que havia restado de sua família. Cláudio pegou a criança nos braços e saiu pensativo. Tal catástrofe causou uma crise na vida do rapaz, órfão, herdeiro e chefe de família com 19 anos.
Piedoso, encheu-se de paixão e devoção para com o irmão. O pequeno que caía abruptamente do céu em seus braços fez dele um novo homem. A criatura frágil o comoveu até o fundo das entranhas, e pensador agudo que era, Cláudio pôs-se a refletir sobre Jean com uma misericórdia infinita. Dedicou-lhe preocupação e cuidado, como se faz a algo muito delicado. Foi mais do que um irmão para a criança, foi uma mãe. Cláudio contratou uma ama de leite para o menino e encarou a vida com muita seriedade. A lembrança do pequeno irmão tornou-se a finalidade de seus estudos, unindo mais do que nunca a vocação religiosa. No momento em que retornava da missa, sua atenção foi chamada pelo grupo de velhas que murmurava em torno do escrado onde eram depositadas as crianças rejeitadas. Foi então que se aproximou da pequena criatura infeliz. A aflição, a deformidade, o abandono, a recordação de seu jovem irmão, tudo aquilo falava a seu coração. Uma grande piedade o comoveu, e ele carregou a criança. Ao tirá-la do saco, achou-a bem disforme de fato. O pobrezinho tinha uma verruga sobre o olho, a cabeça enterrada nos ombros, a coluna vertebral arqueada e as pernas torcidas, mas parecia ativo, e embora fosse impossível saber em que língua ele balbuciava, seu choro pronunciava alguma força e saúde. A compaixão de Cláudio cresceu com a feiura do menino. Ele fez votos de criar a criança pelo amor de seu irmão. Ao batizá-la, deu-lhe o nome de Quasímodo, tanto em homenagem ao primeiro dia depois da Páscoa, quanto por se tratar de uma criatura incompleta, um quase ser. Em 1482, Quasímodo, já crescido, tornará-se o sineiro da Catedral de Notre-Dame, graças a seu pai adotivo, Cláudio Frollo, agora arcebispo. Com o tempo, criou-se uma relação íntima que unia o tocador de sino à igreja. Quasímodo fez de Notre-Dame seu ninho, sua casa, seu universo. Não havia profundidade que ele não tivesse penetrado, altura que não tivesse escalado. Frequentemente, subia pela fachada, servindo-se apenas das asperezas da construção. Graças aos saltos e às escadas, às brincadeiras no meio dos abismos da gigantesca catedral, tornará-se, de certa maneira, macaco e cabra montanhesa. Foi com grande esforço e paciência que Cláudio Frollo conseguiu ensinar-lhe a falar. Mas havia uma fatalidade ligada à pobre criança. Sineiro de Notre-Dame, há 14 anos, os sinos haviam perfurado seus tímpanos e ele tinha ficado surdo. Sua alma mergulhou numa noite profunda. A surdez tornou-o mudo, porque, para não ser motivo de riso alheio, ele decidiu, resolutamente, manter um silêncio que nunca quebrava, exceto quando estava só. E ele se tornou mau, na verdade, porque era selvagem, e selvagem porque era feio. Sua força extraordinariamente desenvolvida era uma causa a mais para a maldade. Desde os primeiros passos entre os homens, ele se sentiu isolado. Ao crescer, encontrou apenas ódio em torno de si. Então, olhava a humanidade com tristeza. Notre-Dame era suficiente. A presença desse ser extraordinário fazia circular em toda a catedral um sopro de vida. Quando ele estava ali, parecia que as estátuas das galerias respiravam e até se moviam. Havia apenas uma criatura humana que Quasímodo excluía de sua maldade e de seu ódio para com os outros, de quem ele gostava tanto, mas talvez, quanto sua catedral, Cláudio Frollo, simples,
Cláudio Frollo o havia adotado, criado, alimentado, protegido e, por fim, o havia feito cineiro. O reconhecimento de Quasímodo era profundo, ardente, sem limites. Embora o rosto de seu pai adotivo fosse frequentemente sombrio e sua palavra habitualmente curta, dura e imperiosa, nunca sua gratidão recuou. O arcebispo tinha em Quasímodo o escravo mais submisso. Quando ficou surdo, ele e Dom Cláudio passaram a utilizar uma língua de sinais, compreendida apenas por ambos. Desta maneira, o arcebispo era o único ser humano com quem Quasímodo se comunicava. No mundo, somente a Catedral de Notre-Dame e Dom Cláudio Frollo se relacionavam com ele. Em 1482, Quasímodo tinha cerca de 20 anos e Dom Cláudio cerca de 36. Um tinha crescido, o outro envelhecido. O arcebispo não abandonou a educação de seu jovem irmão, mas com o tempo frustrou-se com esta criança que havia sido tão doce. O pequeno Jean Frollo não cresceu na direção que Dom Cláudio desejara. O irmão mais novo tomou o caminho da preguiça, da ignorância e do vício. Era muito bagunceiro, o que o fazia franzir as sobrancelhas de Dom Cláudio, embora quando fosse engraçado e espirituoso, proporcionasse ao irmão mais velho boas risadas. Dom Cláudio, então, desencorajado em suas afeições humanas, tinha se lançado com a maior entrega aos braços da ciência. Esta irmã que não ri diante de nossos narizes tornou-se, assim, cada vez mais sábio e, ao mesmo tempo, mais rígido como padre e mais triste como homem. Tomado por uma paixão singular por Notre-Dame, passava horas intermináveis contemplando as esculturas do portal. Ele se acomodará num pequeno quarto, numa das torres que dava para a Praça da Greve, bem ao lado do campanário. Ninguém entrava ali. Via-se frequentemente à noite, por uma pequena janela, uma claridade vermelha, intermitente, estranha, fruto de suas experiências com a alquimia. A sombra e aquela altura, isto tinha um efeito singular. Assim, o arcebispo, apesar da austeridade de sua vida, não caíra nas graças das boas almas que não hesitavam em acusá-lo de bruxaria. Observava-se, além disso, que seu horror para com os vagabundos parecia aumentar havia algum tempo. Ele solicitará ao bispo uma lei que proibisse expressamente aos ciganos dançar em torno da igreja. Assim, ele e o cineiro eram bem pouco apreciados nas proximidades da catedral. Quando Cláudio e Quasímodo saíam juntos caminhando, o empregado seguindo o mestre, nas ruas estreitas e sombrias do quarteirão de Notre-Dame, sempre alguns palavrões e algumas gozações incomodavam a passagem dos dois. Às vezes, era um menino ousado que arriscava a pele e os ossos para ter o prazer indescritível de espetar um alfinete na corcunda de Quasímodo. Às vezes, um grupo de velhas, reunido na sombra de um pórtico, resmungava em voz alta e lançava uma irônica saudação. Ai, vai um que tem a alma igual ao corpo do outro. Ou era um bando de alunos que os cumprimentavam, com algumas vaias. Geralmente, um insulto passava-se despercebido pelo padre e pelo cineiro. Para escutar essas coisas graciosas, Quasímodo era surdo e Dom Cláudio bastante distraído. Capítulo 5. A magistratura. É necessário que façamos agora a apresentação do Sr. Roberto de Stouteville, chefe da magistratura encarregado de garantir
os melhores serviços da justiça ao povo de Paris. Na manhã de 7 de janeiro de 1482, ele acordou de mau humor. De onde vinha tamanha indisposição, não se poderia dizer. Era o dia seguinte a uma festa, dia de aborrecimento para todos, e principalmente para o magistrado, que devia ter sessão no palácio de Châtelet. Percebemos com frequência que os juízes se arranjam em geral de modo que seu dia de audiência seja também seu dia de mau humor. Contudo, os trabalhos haviam começado sem ele, e os tenentes cumpriram seus afazeres de acordo com o hábito. Desde as 8 horas da manhã, algumas dezenas de burgueses, reunidos no canto escuro do auditório, assistiam com prazer ao espetáculo variado e alegre da justiça praticada pelo juiz ouvidor do Palácio de Châtelet, Sr. Florian Bardelienne, tenente do magistrado. Imagine-se, em uma mesa, entre duas pilhas de processos, o ouvidor apoiado sobre os cotovelos, o pé sobre a toga de tecido marrom, o rosto de lobo em pele de cordeiro, piscando o olho e carregando com majestade a gordura das bochechas que caíam sobre o seu queixo. Pequeno defeito para um ouvidor. O Sr. Florian era surdo, nem por isso julgava-se menos capaz. Diante dele, acusados sucediam acusados, e todos recebiam multas por delitos de pouca importância. De repente, ouviu-se do lado dos policiais um grande barulho. Aí estão os sargentos, alguém gritou. Quem estarão trazendo? Certamente, a presa mais gorda. Um javali, talvez. Espere, espere. É o príncipe de ontem, o papa dos loucos, o cineiro Quasímodo. O corcunda surgiu, então preso por correios e cercado por um pelotão de sargentos, observados pelo comandante em pessoa. Não havia nada em Quasímodo que pudesse justificar o urso de tal força. Ele estava sério, silencioso e tranquilo. Apenas seu único olho lançava de vez em quando um olhar tão patético sobre os laços que o prendiam que as mulheres manifestavam-se apenas por risos. Apesar disso, o Sr. Florian folheou cuidadosamente o processo da queixa elaborada contra Quasímodo, que lhe foi apresentado pelo escrevente, e, tendo dado uma rápida olhada nele, pareceu refletir por um momento, graças ao cuidado que sempre tomava no momento de conduzir um interrogatório. Ele sabia de antemão o nome, as qualidades e o delito do réu. Preparava réplicas previstas para respostas previstas. E conseguia escapar de todas as sinuosidades do interrogatório, sem deixar que percebesse em demasia sua surdez. Tendo ruminado bem o caso de Quasímodo, ele inclinou a cabeça para trás e fechou os olhos até a metade, a fim de adquirir um ar majestoso e imparcial, de modo que fosse, nesse momento, surdo e cego. Seu nome? Mas há um caso que não tinha sido previsto, um surdo interrogando o outro. Quasímodo, sem ser informado da pergunta a ele dirigida, continuou a olhar o juiz fixamente e não respondeu. O juiz, que não fora informado da surdez do acusado, pensou que ele houvesse respondido, como faziam, em geral, todos os acusados, e prosseguiu. Está bem. Sua idade? Quasímodo não respondeu a mais esta pergunta, e o juiz novamente supôs a resposta. Agora sua profissão. Sempre o mesmo silêncio. O público, no entanto, começou a cochichar. É suficiente, retomou o ouvidor, quando achou que o acusado tivesse dado a terceira resposta.
é acusado em nossa presença, primeiramente, de perturbação noturna, em segundo lugar, de violência contra a pessoa de uma jovem cigana, em terceiro, de rebelião contra as armas do rei. Faça sua defesa sobre todos esses pontos. Escrevente, tudo o que o acusado disse até agora foi escrito? Quando esta pergunta inoportuna foi feita, uma gargalhada geral ecoou, tão contagiosa que os dois surdos a perceberam. Quasímodo virou-se, levantando a corcunda com desdém, enquanto o senhor Florian, surpreendido como ele, e supondo que o riso dos espectadores tivesse sido provocado por alguma réplica irreverente do acusado, gritou em sua direção com indignação. Sua resposta, engraçadinha, mereceria a forca. O senhor sabe com quem está falando? Não há nenhuma razão pela qual um surdo que fala a outro surdo se interrompa. O senhor Florian ia se lançar à alta eloquência quando a porta dos fundos se abriu de repente, dando passagem ao chefe da magistratura. À sua entrada, o ouvidor parou de repente. Senhor, disse Florian Bardebiene a Roberto de Stouville, que acabara de entrar. Peço a penalidade que lhe agradar contra o acusado presente, por violação grave da lei. Depois disso, o ouvidor sentou-se, enxugando o suor que lhe escorria da testa e que molhava as folhas do processo que tinha diante de si. O senhor de Stouville franziu as sobrancelhas e chamou a atenção de Quasímodo, com um gesto tão imperioso que este compreendeu algo. Com severidade, o magistrado dirigiu-lhe a palavra. O que você fez para estar aqui, tratante? O infeliz, supondo que o magistrado perguntava seu nome, quebrou o silêncio que mantinha habitualmente e respondeu, com uma voz rouca e gutural: Quasímodo. A resposta encaixava-se tão mal com a pergunta que as gargalhadas recomeçaram. O senhor Roberto gritou, vermelho de cólera: Está zombando de mim? Sineiro na Catedral de Notre-Dame, respondeu Quasímodo, achando que deveria dizer ao juiz sua profissão. Sineiro, repetiu o juiz Moore, que havia acordado naquela manhã bem mal-humorado, de modo que sua fúria não tinha necessidade de ser provocada por tão estranhas respostas. Sineiro, farei com que lhe apliquem muitos golpes de varas nas costas. Está escutando? Se é minha idade que quer saber, disse Quasímodo, farei 20 anos no dia de São Martim. Aquilo foi demais, e Roberto de Stouville não conseguiu se conter. Você está zombando da corte, miserável. Sargentos, levem este palácio ao pelourinho da Praça da Greve e apliquem nele uma surra durante 1 hora. Ele irá me pagar. O escrevente, em poucos minutos, redigiu o veredito. Contudo, no momento em que o senhor Florian Bardebiene lia a sentença para assiná-la, o escrivão sentiu-se comovido e teve piedade do pobre condenado. Assim, na esperança de obter alguma diminuição na pena, aproximou-se tanto quanto possível da orelha do ouvidor e disse-lhe, apontando Quasímodo: Este homem é surdo. Esperava ele que tal coincidência de enfermidade despertasse o interesse do senhor Florian a favor do condenado. Mas, em primeiro lugar, já observamos que o ouvidor não se incomodava com o fato de as pessoas perceberem sua surdez. Além disso, ele era tão surdo que não compreendeu uma só palavra que o escrevente lhe disse. No entanto,
Quis dar a impressão de entender e respondeu: Ah, então é diferente. Eu não sabia disso. Neste caso, que fique 1 hora a mais no Pelourinho. E assinou a sentença assim modificada. Capítulo 6. O buraco dos ratos. Na Praça da Greve, o espetáculo não é menos interessante. Às 10 horas da manhã, tudo lembra o dia seguinte da festa. A calçada está coberta de restos, fitas, panos, plumas de penachos, gotas de cera das tochas, migalhas do banquete público. Os vendedores de cigra e cerveja rolam suas barricas. Alguns transeuntes ocupados vão e vêm. Os mercadores conversam e se chamam uns aos outros diante de suas lojas. Todos tentam falar melhor e rir mais, e, no entanto, 4 sargentos a cavalo, que acabam de se postar nos 4 lados do Pelourinho, já concentram em torno de si a atenção geral. Se o leitor dirigir agora seu olhar para a casa de Thor Holland, que fica na esquina do cais, poderá observar, no canto da fachada, uma estreita janela fechada por 2 barras de ferro em cruz, única abertura que deixa chegar um pouco de ar e de luz do dia a uma pequena cela sem porta no andar térreo. Tal cela era a mais famosa em Paris. Há mais de 3 séculos, desde que Madame Roland Deia Thor Holland, de luto por seu pai morto numa cruzada, mandou escavá-la na muralha da própria casa, para ali se encerrar para sempre, mantendo-se seu palácio apenas este único local cuja porta era murada. Somente uma fresta permanecia aberta, tanto no inverno como no verão. A senhorita, que doará o resto de seus bens aos pobres e a Deus, havia esperado a morte 20 anos neste túmulo, rezando dia e noite pela alma do pai, dormindo nas cinzas, sem ter nem mesmo uma pedra como travesseiro, vestida com um saco preto e vivendo apenas daquilo que a piedade dos transeuntes depositava sobre o parapeito da pequena janela. Quando morreu, deixou a cela para as mulheres que queriam se enterrar vivas, no momento de grande dor ou por grande penitência. A Thor Holland nunca deixou de aceitar mulheres reclusas. Muitas delas a habitavam até a morte, e o povo de Paris se habituou a chamar o local de o Buraco dos Ratos. Na época em que se passa essa história, a cela Thor Holland estava ocupada justamente por aquela mulher que interrompeu a apresentação da cigana Esmeralda, mandando-a embora. A história desta reclusa será ouvida por meio da conversa de 3 boas comadres que se dirigiam precisamente para lá, subindo do palácio de Chaleté para a Praça da Greve ao longo do rio. 2 destas mulheres vestiam-se como boas burguesas de Paris. A outra tinha um ar mais provinciano. Ela segurava pela mão um menino grande, que por sua vez carregava um bolo. A criança se deixava arrastar e tropeçava a todo instante, talvez porque olhasse mais para o bolo do que para a calçada, e algum motivo sério o impedia de mordê-lo, já que ele se satisfazia em observá-lo com carinho. As 3 senhoritas, que se chamavam Mariette, Oudarde e Gervaise, falavam todas ao mesmo tempo. Precisamos nos apressar, senhorita Mariette, dizia a mais jovem das 3 para aquela com um ar provinciano. Tenho muito medo de chegarmos atrasadas. Disseram no Palácio Châtelet que ele seria levado imediatamente ao Pelourinho. Ora bolas, o que você está dizendo, senhorita Oudarde?
continuou a outra parisiense. Ele ficará 2 horas no Pelourinho. Temos tempo. Veja aquele agrupamento no final da ponte. Essas pessoas estão observando algo, disse Mariette. Na verdade, completou Gervaise, escuta um tamborim. Acho que é a pequena Esmeralda que faz seu espetáculo com sua cabra. Vamos rápido, Mariette. Aperte o passo e arraste seu menino. Vocês vieram até aqui para conhecer as curiosidades de Paris. Ontem viram os flamengos. Hoje devem ver a egípcia. Egípcia, disse Mariette, mudando abruptamente de direção e apertando com força o braço de seu filho. Deus me guarde. Ela roubaria meu filho. Vem, Eustáquio. Assustada, ela se pôs a correr ao longo do cais em direção à Praça da Greve, até deixar a ponte para trás. Contudo, a criança que arrastava caiu de joelhos e ela parou exausta. Logo, Oudarde e Gervaise juntaram-se a ela. Que história é essa de a egípcia roubar sua criança? Esta aí é uma fantasia bastante curiosa, disse Gervaise. Mariette balançou a cabeça com um ar pensativo. O curioso, observou Oudarde, é que a enclausurada tem a mesma ideia a respeito da egípcia. Quem é essa enclausurada? Indagou Mariette. É a irmã Gúdula, disse Oudarde, a velha do buraco dos ratos. Como? Perguntou Mariette. Esta pobre mulher para quem estamos levando o bolo? Oudarde fez um sinal de cabeça afirmativo. Precisamente, você vai vê-la daqui a pouco, através de sua pequena janela, sobre a Praça da Greve. Ela pensa o mesmo que você destes vagabundos do Egito que tocam tamborim e leem a sorte. Não se sabe de onde vem este horror às egípcias. E você, Mariette, por que então foge assim, se nem mesmo vê-la? Ah, respondeu a outra, segurando entre as mãos a cabeça do filho. Não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Paquette e Chantefleurie. Aí está uma história que você vai nos contar, minha boa Mariette, disse Gervaise, segurando-lhe o braço. De boa vontade, respondeu Mariette. E ela contou a história de uma pobre mãe, chamada Paquette ia Chantefleurie, de quem os egípcios roubaram a bela filha. Eles foram vistos nas proximidades da casa. Eram morenos, tinham os cabelos muito crespos e brincos de prata em forma de anel nas orelhas. As mulheres possuíam um rosto ainda mais negro e os cabelos amarrados em rabos de cavalo. Chantefleurie mostrou-lhe as crianças e pediu que eles lessem a sorte dela. Ela será rainha, declarou uma egípcia. E a mãe voltou para casa muito orgulhosa de levar consigo uma futura rainha. No dia seguinte, aproveitando-se do momento em que a criança dormia, ela correu a contar à vizinha que sua filha Agnes um dia seria servida à mesa por um rei. Quando retornou, encontrou a porta aberta e correu para procurar a filha na cama, mas a criança não estava mais ali. Não havia nenhum sinal da menina, a não ser um de seus belos sapatinhos. Desesperada, a pobre mãe saiu de casa, batendo a cabeça nas paredes e gritando: Minha menina, quem roubou minha filha? A rua estava deserta e ninguém pôde dizer nada. Paquette percorreu a cidade durante o dia inteiro, louca, perdida, farejando as portas e as janelas como um animal selvagem que perdeu o filhote. Sem fôlego e descabelada, parava os transeuntes e gritava: Minha criança, minha linda filhinha,
Serei escrava daquele que devolver meu menino. Durante sua ausência, uma vizinha viu 2 egípcias entrarem escondidas nos seus aposentos com um pacote nos braços e depois saírem apressadas, segurando outro embrulho. À noite, quando retornou, a mãe ouviu um choro de criança e sorriu. Subiu as escadas como se tivesse asas e entrou. Uma coisa terrível. Em vez da bela Agnes, tão doce e tão rosada, uma espécie de pequeno monstro, medonho, coxo, zarolho e disforme, berrava assustado. Paquete fechou os olhos com horror e pensou: teriam as bruxas transformado minha criança neste animal pavoroso? Houve quem se apressasse a levar embora a criança. O pequeno teria deixado louco, pois era o filho monstruoso de alguma egípcia. Parecia ter cerca de 4 anos e falava uma língua que não era humana. Paquete pegou o pequeno sapato da filha, tudo que restará de quem mais amara na vida. Levantou-se de repente e se pôs a correr gritando: ao acampamento dos egípcios, ao acampamento dos egípcios. Mas os ciganos haviam partido e ela não pôde persegui-los. No dia seguinte, a 2 milhas de lá, num brejo, foram encontrados os restos de uma grande fogueira e algumas roupas que pertenciam à criança. Quando Paquete soube destas coisas horríveis, não chorou. Apenas moveu os lábios como para falar, mas não pôde. Na manhã seguinte, seus cabelos estavam grisalhos e 2 dias depois ela havia desaparecido. Que história pavorosa, disse Eldad. Não me surpreende mais o medo tão grande que você tem dos egípcios. Mariette caminhava silenciosamente. E alguém sabe o que aconteceu com Paquete? Perguntou Gervais. Nunca se soube, acrescentou Mariette. Após uma pausa, no entanto, há quem diga tê-la visto a caminho de Paris, andando com os pés descalços. Outros afirmam que ela se afogou. E o sapatinho? Perguntou Gervaise. Desapareceu com a mãe, respondeu Mariette. E o monstro? Disse de repente Eldad. O cardeal o abençoou e o enviou para Paris para ser exposto na Catedral de Notre Dame. E o que aconteceu com ele em Paris? Não sei, respondeu Mariette. Conversando assim, as 3 burguesas chegaram à Praça da Greve. Distraídas passaram na frente da Torre sem parar, e se dirigiram para o pelourinho, ao redor do qual a multidão aumentava a cada momento. Provavelmente teriam esquecido o buraco dos ratos se o robusto Eustáquio não lhes recordasse abruptamente. Mãe, posso comer o bolo? Tal pergunta despertou a atenção de Mariette, que exclamou: esquecemos da enclausurada. Leve-me ao buraco dos ratos, para que eu possa dar a ela o bolo. Imediatamente, disse Eldad. É uma caridade. As 3 mulheres retornaram, e chegando perto da Tor Holland, Eldad disse: vou espiar pela janela. Ela me conhece um pouco, e eu as avisarei quando puderem vir. Eldad dirigiu-se à pequena abertura da cela, e no momento em que seu olhar penetrou no interior do quarto, uma profunda piedade varreu-lhe o rosto. Mariette aproximou-se em silêncio, comovida. E agora, as 3 mulheres, porque Gervais havia se reunido a elas, olhavam pela fresta. Suas cabeças interceptavam a fraca luz do calabouço, sem que a miserável enclausurada parecesse prestar atenção nelas. Não a perturbemos, disse Eldad, solícita. Mariette observou com ansiedade, sempre crescente, aquela cabeça magra
desvanecida, descabelada, e seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela é bem estranha, murmurou. Como se chama? Perguntou Oldard. Nós a chamamos de Irmã Rúdula. Já eu, continuou Mariette, chamo-a Paquette Ia Chantefleurie. Então fez um sinal para que Oldard e Gervais olhassem atentamente o interior da cela e identificassem o pequeno objeto que consumia toda a atenção da enclausurada, um pequeno sapato de cetim rosa, bordado em ouro e prata. Levou as 3 mulheres a chorarem de emoção. Nada disso distraiu o recluso. As mãos continuavam juntas, os lábios mudos e os olhos fixos. As 3 mulheres ainda não haviam proferido uma só palavra, nem mesmo em voz baixa. E por fim, Gervaise, a mais curiosa das 3, tentou fazer a enclausurada falar. Irmã Gúdula, ela repetiu chamando, aumentando a voz cada vez, mas a enclausurada não se moveu, nem uma palavra, um olhar ou um suspiro. Oldard, por sua vez, chamou-a com uma voz mais suave, o mesmo silêncio, a mesma imobilidade. Talvez esteja surda, disse Oldard, suspirando. Talvez morta, retrucou Mariette. Mãe, quero ver, disse Eustáquio neste momento. A voz da criança, clara, fresca, sonora, despertou a enclausurada. Um longo tremor percorreu-lhe o corpo, seus dentes rangeram, e ela levantou um pouco a cabeça, exclamando: Que frio! Pobre mulher! Lastimou Oldard. Quer um pouco de fogo para se aquecer? Paquette, balançando a cabeça em sinal de recusa, olhou Oldard fixamente e disse: Água? Oldard ponderou. Como este bolo que assamos para você. Ela afastou o bolo e disse: Pão preto. De repente, seus olhos brilharam e, sentando sobre os joelhos, ela estendeu a mão branca e magra para a criança que a observava surpresa. Levem este menino daqui. A cigana vai passar. Maldita seja a filha do Egito. Logo após, ela caiu com a face contra o solo, golpeando com o rosto no ladrilho, como se uma pedra batesse contra outra. As 3 mulheres pensaram que ela havia morrido, mas a reclusa se arrastou até o canto onde estava o pequeno sapato. As amigas não ousaram olhar, somente ouviram 1000 beijos e 1000 suspiros misturados a gritos cortantes. Capítulo 7. Uma lágrima por uma gota d'água. Enquanto isso, um grande número de espectadores se reunia na Praça da Greve para assistir ao castigo de Quasimodo. Esta multidão não manifestava impaciência. Antes, divertia-se em observar o Pelourinho, uma espécie de monumento extremamente simples, composto por um cubo oco de alvenaria de cerca de 3 metros de altura, com uma escada de pedra bruta que levava à plataforma superior, sobre a qual se viu uma roda horizontal de carvalho. A ela, o condenado era amarrado, de joelhos e com os braços atrás das costas. A roda girava, graças a uma roldana, escondida dentro da construção. Assim, o rosto do réu era mostrado, sucessivamente, a todos os pontos da praça. A isto se costumava chamar girar um criminoso. O condenado finalmente chegou, amarrado a uma carroça, e quando foi içado sobre a plataforma, pôde ser visto de todos os pontos da praça. Preso à roda, uma grande vaia, misturada com risos e aplausos, estourou,
Quasímodo havia sido reconhecido. Era realmente ele, estranhamente de volta, preso ao pelourinho, na mesma praça onde, na véspera, havia sido saudado e aclamado Papa dos Loucos. Logo, Michel Noirette, o arauto-mor do rei, pediu silêncio e proclamou a sentença, de acordo com a determinação e a ordem do prefeito. Em seguida, ele se enfiou atrás da carroça com outras pessoas. Quasímodo, impassível, sequer piscou. Qualquer tipo de resistência era impossível para ele, devido às correntes e correias que o prendiam. Ele foi carregado e amarrado, sem reagir. Não era possível perceber qualquer expressão em sua fisionomia, apenas o pasmo de um selvagem ou de um idiota. Ele foi colocado de joelhos sobre a roda e sua camisa foi tirada até a altura da cintura. Preso por um conjunto de correias, de vez em quando, bufava ruidosamente. Uma gargalhada explodiu na multidão quando a corcunda de Quasímodo e seu peito de caramelo foram expostos. No meio de toda a zombaria, um homem uniformizado, pequeno e de aparência robusta, chegou perto do réu. Era Pierriat Torteruet, carrasco do Châtelet. Ele colocou no canto do pelourinho uma ampulheta preta. Em seguida, tirou o casaco e tomou em sua mão direita um chicote pequeno e fino com longas tiras brancas, retorcidas, cobertas de entalhes em metal. Com a mão esquerda, levantou com negligência a camisa em torno do braço direito até a axila. Por último, bateu o pé, e a roda começou a girar. Quasímodo balançou em suas amarras. O susto que se abateu abruptamente sobre seu rosto disforme fez com que as gargalhadas crescessem. De repente, no momento em que a roda exibiu as costas de Quasímodo, Pierriat levantou o braço e as finas tiras assobiaram no ar, caindo sobre os ombros do miserável. Quasímodo saltou sobre si mesmo, começando a compreender o que se passava. Um segundo golpe abateu-se sobre ele, depois um terceiro, e um outro, e assim continuamente. A roda não cessava de girar, nem os golpes de cair. O corcunda retomou, pelo menos em aparência, a indiferença inicial, enquanto tentava romper as amarras em segredo. Seu olho iluminou-se, os músculos enrijeceram, e as correias e correntes se esticaram. O esforço era potente, prodigioso e desesperado, e ele caiu esgotado. O susto deu lugar a um sentimento de amargor e profundo desânimo. Ele fechou o olho, deixou a cabeça tombar sobre o peito e se fingiu de morto. A partir daí, não se moveu mais. Por fim, um funcionário da corte, que permaneceu ao lado da escada desde o início da execução, estendeu sua vara de ébano na direção da ampulheta. O carrasco parou e a roda também. O olho de Quasímodo reabriu lentamente. O flagelo havia terminado. 2 criados do carrasco lavaram os ombros do condenado, friccionaram uma pomada qualquer que fechou imediatamente todas as feridas e lançaram-lhe sobre as costas uma espécie de camisão amarelo sem mangas. Mas não estava tudo terminado ainda. Faltava, ao cimeiro, sofrer a hora do pelourinho, que o senhor Florian Balderbiene prudentemente havia acrescentado à sentença de Roberto de Stolteville. Inverteu-se assim a ampulheta, e o corcunda foi atado à tábua, de modo que a justiça fosse feita até o fim. O suplício não havia terminado. Choviam milhares de ofensas, vaias, risos e pedras, daqui e dali. O tempo passava e ele estava havia 1h30 pelo menos sendo ridicularizado. De repente, ele se agitou com um desespero, redobrado e fez tremer
toda a estrutura que o sustentava, quebrando o silêncio que havia mantido até então. Ele gritou, com uma voz rouca e furiosa: água! Esta exclamação de sofrimento, longe de atrair simpatia, serviu para aumentar a diversão do bom povo parisiense que cercava a escada. Ao fim de alguns minutos, Quasímodo lançou sobre a multidão um olhar desesperado e repetiu com a voz ainda mais aflita: água! Todos riram, mas neste momento uma moça saiu do meio da multidão, acompanhada por uma pequena cabra branca, de chifres dourados. Ela segurava um tambor na mão, e o olho de Quasímodo cintilou. Era a cigana, a quem ele havia atacado na noite precedente. Ele não duvidou de que ela também viesse se vingar como todos os outros, e a viu subir a escada rapidamente. A cólera e o despeito sufocavam. Ele desejou destruir o pelourinho, e se um raio lançado de seu olho tivesse o poder de fulminar, a egípcia seria transformada em pó antes de chegar ao topo da plataforma. No entanto, ela aproximou-se do réu, sem dizer uma palavra, e retirando uma garrafa da cintura, levou-a devagar aos lábios do miserável. Então, daquele olho tão seco e irritado, rolou uma grande lágrima que escorreu lentamente ao longo do rosto disforme. Contraído pelo desespero, era a primeira vez, talvez, que o desafortunado chorava. A cigana apoiou sorrindo o gargalo na boca de Quasímodo. Ele bebeu em cragos longos, pois tinha uma sede ardente. Quando terminou, esticou os lábios para beijar a bonita mão que acabara de ajudá-lo, mas a moça esquivou-se, com um gesto assustado de criança que teme ser mordida por um animal. Então, o pobre surdo fixou sobre ela um olhar cheio de uma tristeza inexprimível. Era um espetáculo tocante ver a moça bonita, pura e encantadora, a correr ao socorro de tanta miséria e deformidade. Todo o povo foi tomado pela cena, pondo-se a gritar: viva! Viva! Neste momento, a enclausurada lançou uma maldição sinistra. Maldita seja, rapariga do Egito, maldita! Esmeralda empalideceu, descendo do pelourinho tremendo. Logo chegou a hora de libertar Quasímodo, e a multidão dispersou-se. Perto da Ponte Grande, Mariette, em companhia das duas companheiras, parou abruptamente. A propósito, Eustáquio, o que você fez com o bolo? Mãe, um cachorro deu uma mordida nele, e eu também. Criança terrível, disse a mãe sorrindo.